Olá, bom dia, bom dia. Estamos juntos aqui nesse podcast, que é uma ação da supervisão da professora Daniele Feitosa. E aí nós escolhemos como um tema suicídio e psicanálise. Como a psicanálise articula o suicídio, o que é esse tal de suicídio para esse sujeito que diz, que deseja dar fim. E nós convidamos aqui a psicanalista Thalita. Ela faz parte do campo lacaniano aqui de Fortaleza. E a gente vai ouvir com ela, vamos discutir, conversar um pouquinho a respeito desse tema tão importante, tão caro para a psicanálise, que é a morte desse sujeito que se convoca a isso. E vamos agora ouvir um pouquinho dela. A gente está com o Duarte, né, o João. Cada um pode se apresentar também. Então, bom dia. Duarte, estudante do 10º semestre do curso de Psicologia aqui da Uninassal. E uma alegria poder lhe receber, contar com toda a sua experiência, tanto da sua formação básica em administração, trabalhando e pesquisando temas sobre o sofrimento há 7 anos, escutando na clínica. Então vai ser muito bom poder partilhar com você essa sua experiência, não só para nós, mas para todos os estudantes que estão nessa angústia de terminar o curso e responder, e agora, o que é que vai acontecer? Se apresenta. Bom dia, meu nome é João, também estudante de Psicologia, 10º semestre, e também aluno da Daniela. Queria agradecer por aceitar nosso convite. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Então, meu nome é Thalita Araújo, vou dizer o sobrenome, porque eu tenho uma colega também do fórum, que é Thalita. E aí eu sou membro, né, do Fórum do Campo Lacaniano, de Fortaleza, e agradeço o convite. Né? Foi como eu estava comentando aqui antes, foi um tema que eu fiquei um pouco surpresa no começo, né? Não é muito comum, de fato, eu concordo que é um tema rico, é um tema importante, mas o suicídio em si, o nome em si, de fato, não é algo muito comum de se escutar, pelo menos para mim, no suicídio e psicanálise. E aí, vocês me colocaram a trabalhar, né? Fui trabalhar, fui pesquisar o que é que Freud, o que é que Lacan tratam sobre o tema, e colegas também, né? Fui ver alguns trabalhos e achei muito bom ter podido me aprofundar um pouco mais sobre essas questões. E é isso. Bom, então, já que você falou no Freud, no bom velhinho, talvez seja bom e interessante relacionar, e você pode nos ajudar a relacionar sobre duas coisas muito caras e que já vai acabar resvalando nelas, que é a pulsão de morte e a melancolia. Tem a ver, não tem a ver? Freud apontava alguma coisa, né, da pulsão de morte, melancolia, com este ato? Sim. Então, a pulsão de morte, né, é um tema muito rico, muito importante, né, para a psicanálise, e, de fato, ele está ligado ao estudo da melancolia. Né? Freud se perguntou como é que pode alguns sujeitos, algumas pessoas, não quererem mais viver. Né? E aí, com isso, ele chegou, né, ao conceito de pulsão de morte, que é algo mais destrutivo mesmo, né? Quer dizer, depois ele chegou com isso ao ato falho, aquilo que a gente faz sem querer, meio sem querer, né? Como é que pode? Ou o próprio acidente, algumas pessoas que acabavam se acidentando, se colocando em situações de risco, sobretudo. De forma consciente não era o que queriam, mas de alguma forma, e aí a gente já sabe que tem a ver com o inconsciente, né? Acabavam sim se acidentando ou fazendo alguma coisa que não necessariamente é o que eles estavam prevendo. E aí acho que foi você concordo, tem a ver com isso, né? A melancolia e a pulsão de morte. Você, Thalita, você acredita que a psicanálise é capaz de fornecer prevenção do suicídio? O que você acha? Pois o Setembro Amarelo, né? Estava aí, acabou, mas todo ano temos. E aí
É muito delicado a gente pensar sobre prevenção de suicídio, inclusive é muito mais comum em outras áreas, inclusive né, a própria psicologia tem esse papel, tem esse trabalho, mas a psicanálise a gente não entende como uma prevenção, como algo de fato que a gente pudesse prevenir, a não ser o próprio fato, que eu acho que isso é bem relevante, de sustentar uma clínica. Acho que se a gente for pensar numa prevenção, propriamente dito, é o que cada um pode fazer quando sustenta uma clínica, quando sustenta uma escuta, quando sustenta uma formação ética, né? Que é ouvir esses sujeitos que sofrem e que, por sofrer, tem uma série de consequências e uma delas, sim, é como findar esse sofrimento, como findar essa angústia, como dar cabo a isso, e acaba que nessa história de, né, como eu toquei antes no assunto de ato falho, que aí é o que você faz, que não é consciente, mas tem sim no seu extremo algo que acontece, que é pensar mesmo na resolução desse conflito com a própria morte, né? Então, eu acho que se a gente puder pensar numa prevenção em relação à psicanálise, é isso, é sustentar essa escuta. Então, o próprio ato, né, da psicanálise, a questão da escuta, a questão do sujeito ter um espaço de segurança e de abertura plena para que ele possa falar livremente sobre qualquer assunto, inclusive um sofrimento do qual ele padece e tem vergonha, tem medo de falar sobre isso em qualquer outro ambiente. O SET psicanalítico vem a ser a própria prevenção, como esse ato de abertura e de sustentação da escuta de um sofrimento que talvez ele não vá encontrar em nenhum outro lugar, nem na família, nem na religião, de poder chegar e dizer assim, olha, isto me faz sofrer muito. Sim. Pois é. É isso mesmo. Porque, veja, o lugar que a psicanálise inaugura, a função do psicanalista é uma função que ela é inventada, né? É um discurso outro. É diferente do discurso do mestre, que é aquele que, por exemplo, né, você vai num médico e veja que cada um tem a sua importância. Né? Você vai num médico porque você está doente, inclusive num psiquiatra, sim, é muito importante. Algumas pessoas que estão no sofrimento que lhe impedem de fazer, de dormir, de conseguir trabalhar, sim, é importante procurar ajuda, inclusive psiquiátrica, né? E ele vai dizer o que é melhor para você, qual é a medicação, né? Ou então qualquer outro especialista. Tem esse discurso que é o discurso do médico. É aquele que diz o que é que você tem que fazer. Não está só na medicina, claro, né? Quando você vai, por exemplo, numa religião, né? E aí o padre, o pastor, aquele que tem a palavra, ele vai dizer, é interessante pensar, né? Tem a palavra, ele vai dizer o que é melhor. Reze isso, ou então é porque você tem que fazer aquilo. Ele vai colocar aquela pessoa que está em sofrimento dependente de uma orientação daquele mestre, né? Assim como, enfim, outros discursos. O que é que o discurso do analista opera? O que é que ele faz? Por que é que ele é inédito nesse sentido? Ele faz com que, com base na transferência, aquele sujeito em sofrimento, ele possa, claro que isso é aos poucos, né? Não é algo rápido, né? E nem um choque, não é disso que se trata, algo cuidadoso aos poucos para que ele possa ir se implicando na própria vida. Se a gente for pensar em morte, em suicídio. Um convite, né? Que ele faça um convite à vida, né? A gente pode, acho que sim, acho que a gente pode dizer que é um convite a se implicar naquilo que é dele, né? Com base na transferência, manejando a transferência, que o analista possa suportar aquele lugar que não é o lugar de fazer o bem. Acho que isso é muito importante. É isso o lugar de diferença da psicanálise. O lugar do analista não é querer fazer o bem,
querer fazer com que aquele sujeito queira viver de uma forma muito cuidadosa. No final das contas, ninguém vai querer mesmo que outra pessoa bote fim à própria vida. Mas é importante que o analista ele sustente esse lugar de suportar, ouvir daquele paciente. Inclusive isso. Inclusive que ele não quer mais viver. De ouvir, sustentar e não querer obrigar o outro a viver, mas apenas, talvez, nesse sustentar, oferecer um espaço para que ele possa se implicar em vida. Sim, porque só aí é possível se implicar, né? E contar com aquilo que o paciente já está trazendo, que é o quê? Ele não está indo? Então, tem alguma coisa aí? Sim. Aqui a gente tem como apostar. Apostar na psicanálise é uma palavra importante. Não é essa palavra leiga no sentido, assim, das vulgar, pronto, de você jogar qualquer coisa, né? Não, apostar no sentido de que é o que orienta, apostar na vida, apostar na transferência, apostar que aquele sujeito que está indo e ele está querendo morrer, por exemplo, né? Se é essa a questão que a gente está trazendo aqui literalmente, se a gente pensar o que é que pode um analista com aquele frente a um paciente que quer morrer. Bom, primeiro a gente tem que abrir, sim, um canal para que ele possa, né, um furo dessa certeza, se isso for uma certeza mesmo, de que ele está dizendo que quer morrer, abrir um furo nisso, quer dizer, questionar, tá? O lugar não é dizer, você não pode morrer, porque ele pode. Nada. Mas se ele tanto quer, por que é que ele está fazendo ali toda semana? O que é que sustenta? Então, tá. Pois fale sobre isso. Ok. Né? Quer dizer, é um lugar de respeito. Respeitar aquilo que o paciente está trazendo e não contestar. Não é contestar, é perguntar, fazer, falar. Fale mais sobre isso. Né? E se utilizar da transferência para isso, para fazer falar. Fico pensando nessa questão de tirar ele desse discurso, né? Do morre, morre, morre. Morrer, 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 morrer. Desse samba de uma nota só. Só morte, né? Pegar esse significante, esse S1, e trazer outros significantes que deem para esse sujeito. E aqui a gente está falando do neurótico, né? Porque também, para a psicanálise, a gente não lida do sujeito como qualquer, né, como no senso comum. A gente fala do sujeito neurótico, não do sujeito de outros sujeitos, como a psicose, né, ou a perversão, mas do neurótico. É pegar esse sujeito que é estruturalmente neurótico e tentar trazer outros significantes. Formar dessa morte, desse S1 supremo para ele, outras articulações. Tentar dialetizar esse que tanto causa. É porque, às vezes, também, quando o sujeito chega falando de morte, pode ser também descobrir que tipo de morte que ele está se referindo, né? Que tem aquele velho exemplo, né, da pessoa, a sua constituição familiar, fica aquele desejo de matar o pai, não pode, aí depois a agenda dele de trabalho é entupida até não sei o quê. E aí ele vai trazer o quê? Ah, não, porque eu vou matar o tempo. E aí esse significante matar também tem a ver com o pai, mas não quer matar, derramar o sangue do pai. E aí não consegue lidar com tudo isso. Então isso também, para quem escuta, também tem que estar atento a isso, né? De que, por exemplo, significante, o grande significante, matar, morrer, o que é que isso traz na história de vida dessa pessoa? Como é que isso está implicado na escuta que vem sendo desenvolvida na vida dessa pessoa? Isso também tem a ver, não tem? Sim, tem relação, sim, fazer com que ele fale o que é isso que ele quer matar, o que é isso que se trata, de que morte é essa que se trata, né? Agora, voltando um pouquinho, eu achei interessante você falar, sobretudo a gente recebe muitos neuróticos, mas a clínica psicanalítica, ela também recebe psicóticos
né? Ela também Sim. pode receber pessoas de outras estruturas, né? Sim, Perversas, claro. inclusive. E que, veja, há também aí o próprio melancólico, né? Até que ponto ele também pode ser colocado aí como alguém desinvestido, né? Aquele muito mais próximo aí da psicose. E o que é que a gente tem a fazer sobre isso? Né? Fica um pouco mais misturado, acho que na clínica, porque quando a gente está estudando a teoria, eu não sei se vocês concordam, né? Mas para mim tem uma coisa mesmo de tentar, inclusive porque é esse o discurso, né? De tentar pegar e compreender, pensar no S1, pensar no S2, essa divisãozinha da neurose, da psicose, da perversão, de tentar pensar nesse sujeito, nesse sofrimento, os casos clínicos do Freud, né, que o Lacan também vem tratar. Mas na clínica e no ato, sobretudo, que o ato é aquilo que, né, que no opera, mundo real. né, e no ato, no setting analítico, que é o que opera ali da associação livre para a escuta flutuante, a gente não tem muito, não tem não é um lugar para pensar o ato. O ato penso, logo sou, né? Mas na psicanálise, no ato, é assim, sou onde não penso. Então, não dá muito para a gente ficar pensando, e é por isso que é tão importante a formação, por isso que é tão importante estudar, por isso que eu achei ótimo aqui também o convite, né? Porque nós precisamos estudar, nós precisamos conversar, nós precisamos debater, estudar mesmo Freud, Lacan, mas na hora do set analítico ali, na hora que a gente está ouvindo, é um lugar que não dá tempo a gente ficar pensando. Né? O que é que esse sujeito, qual é... É muito mais depois no estudo do caso, na supervisão, né? Você tentar escrever sobre o caso. Mas na hora não dá muito. Então, por isso que eu concordo com vocês, é isso, é colocar o sujeito para falar. Porque quando ele está falando, de alguma forma ele também está ouvindo. Não necessariamente, não desde o começo. Às vezes é um blá, blá, blá medonho, porque para ser possível ele ouvir alguma coisa disso que é matar o tempo, né? Que isso pode ter a ver com querer matar o pai, que a gente fala, né? Mas é num sentido muito mais de anular um efeito disso, né? Não é matar propriamente dito. A gente usa o mito para servir de caricatura ali, né? Porque isso também pode levar a uma... simplificar a questão, como se... A gente vê, por exemplo, pode ver isso em casos extremos, né? Do parricídio mesmo, achar que isso pode resolver alguma coisa. Né? Ou que se trata de um impedimento, pronto, achar que eu não sou feliz ou eu quero morrer porque o outro não me deixa viver. É o outro que pode viver, é o pai, né? ou a mãe. Quando, na verdade, quando é possível você mudar esse destino, mudar o destino desse sofrimento, você ir se deparando, cada sujeitinho da sua forma, ir se deparando com as próprias impossibilidades, a própria impotência, né? O que é que eu posso fazer e o que eu não posso fazer e que ninguém pode tudo. Não existe esse pai que pode tudo, né? Então, eu acho que a gente pode pensar também esse lugar de fala, inclusive da morte, esse lugar do sofrimento, por aí. Das dificuldades, porque é que a gente escuta muito falar na adolescência. As pessoas que, né, os adolescentes que se cortam, né, que se mutilam, como uma forma de botar este sofrimento, que é um sofrimento que não se sabe de onde é, muitas vezes, né? Assim, acho que quem atende adolescente também, não só adolescente, mas sobretudo, né? Pode também falar sobre isso, né? Escuta sobre esse lugar de um sofrimento, que também toca isso do suicídio, que eu não sei o que é, não sei de onde vem, eu não sei porquê, e aí prefere um corte, porque é algo que você está sofrendo por algo que você está vendo. É como se fosse uma substituição. É um toca.
é um toca, né? Toca nele, né? Sim. Porque ele consegue colocar em apostos aquilo que é do real. Ele visualiza aquilo. Aí ele consegue... Uma troca, né? É. Uma substituição daquilo que ele não sabe. Então, ele vê e agora posso dizer, é daqui. Isso. Até onde, por exemplo, esse exemplo que você está trazendo do adolescente que tem o seu sofrimento próprio e às vezes esperado pela questão da etapa de vida, pelas inseguranças, pelo momento da sua vida e tudo mais, tem um sofrimento, não consegue nominar esse sofrimento, não consegue elaborar dentro de si, não consegue lidar e acaba na automutilação. Até onde isso pode vir a ser um passo para o suicídio? Pois é. A mesma relação poderia ser feita, por exemplo, um adulto. Sofrimento grande na vida, sempre foi sofrido, sempre foi abandonado, sempre foi tendo o tapete puxado, chega lá pelos 40 anos, tá com a família, cheio de boleto, na empresa foi passado para trás, ele não consegue entender esse sofrimento todo, esse sempre puxam meu tapete, sempre me derrubam, minha vida não dá certo. Tem ele a mesma coisa, esse passo desse suicídio, às vezes ser uma busca de sentir esse sofrimento e acabou dando por fim? Eu acho que sim, eu acho que são sinais, né? Sinais de sofrimento. São sinais de sofrimento que aquela pessoa ela precisa, veja, seria ótimo que ela pudesse, que ela quisesse e que ela tivesse um espaço para falar sobre isso. Mas tem uma coisa interessante que aí eu acho que é bem da psicanálise mesmo, bem específico da teoria da psicanálise, é que você está falando assim sobre esse adulto que de repente se dá conta, se coloca no lugar de que sempre puxam o tapete dele, né? Veja, tem também muitos casos de extrema angústia, e a gente pode pensar também que por causa disso também chegar a cabo, né, do suicídio, de que pode acontecer quando tudo deu certo. Não é só quando tudo não dá certo. Tudo deu certo no sentido de que isso chega no consultório. Alguém que já está muito bem profissionalmente, que está muito bem na vida familiar, que tem um companheiro, que tem filhos, ou se não tem filhos porque não queria. Assim, independente do modelo que a pessoa atingiu, mas de alguma forma atingiu as próprias expectativas. Isso é extremamente... Chegou no topo, olhou para um lado, olhou para o outro, e agora? Por exemplo, pode ser extremamente angustiante, que é a presença, que é a ausência da falta. É a ausência dessa falta, que né, assim, que aí já indo para o Lacan, né, do objeto A, porque o que é que o Freud achava? Que a angústia era gerada pela falta. O que foi que o Lacan deu um passo a mais? Ele falou, a angústia é a presença, não é que a falta, não é que não tinha mais ali, é que aquilo que tinha que faltar está muito próximo de não faltar, porque de fato ninguém tem como tamponar o furo. Então não existe, né, a gente pensar assim, não existe alguém que tenha esse falo no sentido, né, no sentido de um poder, no sentido de alguma coisa que obtura a falta, esse falo que fecha. Não tem. Isso é utópico, né? Por isso que o grande outro, que na psicanálise é o A, né, que é em francês, do outro, é barrado. Tanto o próprio sujeito é barrado, que é o S barrado, não existe um sujeito que não seja barrado, como o A é barrado. E é isso que é difícil de lidar. Mas é difícil também quando você conseguiu tudo. Assim, uma angústia enorme. Inclusive, eu estava vendo um dia desse, algum artista, não sei se foi a Anitta,
estava falando que chegou no momento da vida dela e que ela já tinha conseguido tudo, e aí ela foi para o lado espiritual. Isso é muito comum também acontecer, né? Assim, vou para o lado espiritual. Que para algumas pessoas, se isso for suficiente, porque aí o que é esse lado espiritual? É alguma outra coisa que sim justifique e que dê, que não tenha barra. Porque aquilo, por exemplo, um Deus no sentido macro, é um perfeito, né? Não tem a barra, né? Então, as religiões, por exemplo, promovem isso, né? De que, de alguma forma, eu posso justificar toda a minha limitação, a minha barra, com esse outro magnífico. Já para a psicanálise, quando a gente recebe alguém em sofrimento, a gente precisa estar advertido desses indícios. Agora, veja, acho que tem uma coisa que eu estou pensando, ouvindo vocês também, as perguntas é assim, e, sobretudo, se tem como prevenir, de novo, abrindo esse lugar e sustentando a escuta. Agora, por exemplo, se alguém está num sofrimento, não tem como a gente saber exatamente o que é que essa pessoa é capaz. Nem a gente mesmo pode saber do que é que, num sofrimento extremo, o que é que a gente é capaz de fazer, né? Então, mas se um adolescente está se cortando, isso é um forte indício que ele está precisando falar sobre isso, que ele deve falar sobre isso. Eu acho que é importante a gente não achar que isso é banal. Não, os adolescentes fazem isso. Eu entendo que é uma forma de dizer alguma coisa. Uhum. Eles estão dizendo alguma coisa. Negócio que falta quem escute. Então. Não apenas, como a gente costuma dizer, não apenas ouça, mas que escute realmente, né? Consiga perceber, né, essa forma de linguagem que acaba sendo esse cortar-se. Se a gente estender o conceito de linguagem, né, com tudo aquilo que todo meio pelo qual eu digo algo, também pode ser exatamente essa questão do cortar-se. Uhum. É isso que eu acho interessante também, até acho que é no Rio de Janeiro que tem o projeto Psicanálise na Praça, uma coisa assim, né? Sim. Que é muito interessante. E isso nas escolas seria mais interessante do que simplesmente meio que receitas de bolo, né? Eu tenho um suporte psicológico e ali a pessoa chega, acho que eu estou passando por isso. Não, vamos fazer isso, isso e isso. E não buscar ouvir realmente o que está fazendo com que aquela pessoa passe pelo sofrimento. Eu acho que essa é uma das grandes belezas da psicanálise, né? Não é se preocupar, como você falou, em fazer o bem, mas é preocupar-se em ouvir e fazer o sujeito se ouvir para que ele se implique em suportar melhor o seu viver. E aí, como que vai ser isso? Aí é contigo, cara. Eu não tenho como te dizer. Eu tenho apenas te ajudar a perceber, se implicar e fazer. E aí volta para a clínica, né? Para sustentar a clínica. Pois é, veja, aí você toca também em outra questão que é importante e que eu acho que tem a ver também com suicídio, né? E psicanálise. Qual é o lugar do psicanalista na polis? Qual é o lugar da psicanálise? Que é diferente. O lugar da psicanálise, né? E o lugar do psicanalista na polis. Ou seja, é importante dizer que a psicanálise não é uma profissão, né? É uma ética. É por isso que a gente continua, né? A gente, quando eu digo, saiu uma carta, inclusive, recentemente sobre isso, muitas entidades de escolas de psicanálise, grupos de psicanalistas que sustentam essas clínicas, esses lugares, essas escolas, contra a regulamentação da psicanálise, contra cursos de graduação, porque a psicanálise ela não pode ser institucionalizada nesse sentido de que ela seja regulamentada. Então, por exemplo, o que é que eu acho que aí é importante também o lugar da psicanálise na psicologia, que é o que vocês também estão fazendo aqui, nós estamos, né? É muito importante, porque nós temos, a grande maioria dos psicanalistas vem da psicologia, né? Nem todos, mas a grande maioria. Mas veja, quando eu pensei aqui na escola, pode inclusive não ser um psicanalista aquele
que trabalha na escola pode ser um psicólogo, mas que saiba da importância da clínica, porque isso é algo que toca, né? É em comum a psicanálise e a psicologia, né? A importância da clínica, que aí já é feito também do Freud. O Freud é que trouxe esse lugar da fala, da escuta, né? A cura pela palavra. E aí, de encaminhar esses jovens. Eu concordo com você. E fica muito limitado também pensar numa clínica efetivamente de escutar esse estudante, esse aluno na escola, mas de encaminhar. É por isso que é importante mesmo a escuta, né? Não banalizar esse lugar de sofrimento dos adolescentes. Porque são adolescentes, porque são rebeldes. Sim, mas não é algo simples alguém se cortar. Porque está querendo chamar a atenção. Sim, mas não é algo simples alguém querer chamar a atenção se cortando. Me veio à cabeça o filme Gênio Indomável. Não sei se você assistiu. Sim. É muito interessante aquela história exatamente por isso. Porque o jovem, o personagem, ele não se automutilava. Mas ele se impunha um estilo de vida que era pela questão dos laços emocionais que ele tinha com os amigos. Então ele tinha um trabalho de demolição, ele todos os dias saía para beber, final de semana ficava embriagado, pelo fato de estar ligado emocionalmente com 3, 4 amigos. E quando um professor percebe o seu potencial, né, de matemática e o joga no campo da psicologia, é interessante que ele passa por vários. Né? Aí no último, não dá a entender no filme que é um psicanalista, mas pela postura dele, creio que seja. Que primeiro encontro, eles passaram meia hora de silêncio. Aí mostra até o cara cochilando, aí quando o personagem fala, aí é que ele começa a ouvir e tudo mais. E o momento assim de virada de chave, vamos dizer, é quando o psicólogo percebe que ele quer simplesmente tirar ele do lugar de autoridade. Aí ele vai dizer assim, olha, você pode ler todos os livros, mas você nunca vai saber o que é a sensação de ter o amor da sua vida nos seus braços, dormir com ela e poder um dia perdê-la. Você pode até interpretar esse meu quadro como um local de angústia, mas você nunca vai viver isso. Aí ele desmorona e depois, quando o psicólogo dá um abraço nele e diz simplesmente, não é sua culpa. Não é sua culpa. E aí vai desmontando o personagem que cai em choro. E ali ele começa a perceber que ele pode ajudar os amigos, que ele pode ter um elo de amizade, mesmo sem estar convivendo com eles. Interessante que no final do filme os amigos, eu sempre sonhei que você saísse daqui. Né? Então, essa questão da escuta do adolescente que sofre é muito importante. Pena que eu acho que, pelo menos nas escolas estaduais, eu acho que não tem psicólogo, né? Mas deveria ter. Só existem 2 psicólogos na rede estadual para cobrir, no município, né? Para cobrir todas as escolas municipais. São 2 psicólogos no município inteiro. Então, de tanto a gente estava falando aqui de prevenção, se o prevenir é escutar, né? Por que não fazer isso, né? E aí também eu acho que implica muito na nossa atuação como psicólogos, futuros psicanalistas, que entram na sua formação, que é exatamente a questão da clínica social. Né? Sair só ali daquela sua clínica bonitinha, mas também se colocar nesse meio. Isso também seria um ato de prevenção. O que ele falou, ele me lembra do que você já traz, né? A questão do psicanalista implicado em polis, né? Na polis. E reduzir a psicanálise à clínica, deixar ela pobre. Por isso que a gente precisa colocar a psicanálise em outros espaços. Aqui, colocar a psicanálise, na cultura, falar de psicanálise e as outras articulações com traço de gênero, trazer a psicanálise, para a psicanálise fazer articulações com a arte, né?
como a gente teve aquele evento, né, maravilhoso, que teve o final, aquele canto lírico, e aí... que você está falando do encontro... Do encontro, né? A jornada do ano passado. Do ano passado, né? Do Campo Lacaniano de Fortaleza. Isso, né? Então, trazer a psicanálise para outras escutas e para outros espaços é importante. Não que a gente precise colocar... A gente nem pode, nem se deve colocar a psicanálise, como você traz também, dentro como graduação de psicanálise. Isso não forma um psicanalista. Isso não é psicanálise. Isso é qualquer outra coisa, mas não é psicanálise. Pode ser qualquer bacharel, de qualquer coisa, mas nunca vai ser um bacharel em psicanálise. Não existe isso. E Freud rebateu muito isso. E aí o psicanalista precisa estar implicado também nisso. Mas essa construção de trazer a psicanálise, conversando com outros espaços, né? Como dentro de um CAPES, né? Dentro de hospitais, né? Dentro dessas... Trabalhando com pessoas em vulnerabilidade social. E aí a gente também traz a questão do suicídio, porque quando a gente fala desse tema do suicídio, a gente também pode pensar nessas articulações da cultura e como é que a gente vai falar de suicídio, de preservação de vida, de viver, se a gente vive num mundo tão... A gente vive em constituições tão difíceis, tão degradantes. Como falar de preservação, de querer vida, se você está lidando com preconceitos, com racismos, né, com as pessoas em vulnerabilidade social, onde a única coisa que ela prevê em vida é a morte? Como? A psicanálise precisa pensar nisso aqui. Precisa ter uma articulação também com isso aqui. Porque políticas públicas são essenciais para que você tenha, de fato, um fim em existência. Um fim em existência. Precisa de boas políticas. Precisa de implicação. Né? Pessoas que passam, por exemplo, pessoas que fazem parte do movimento, né, LGBTQIAPN+, são pessoas extremamente debilitadas. Estruturalmente, não. Psicamente, talvez. Porque passam por preconceitos na família, racial, preconceito na escola, desde o movimento em que elas dizem não tenho esse sexo. Desde o movimento, né? Então, desde aí, elas passam por outros atravessamentos que talvez tornem-se para eles, para esses sujeitos, insustentável a existência. Sim. Muito, muito importante isso que você trouxe. Muito, concordo com você. E eu mudaria só uma palavra. Quando você disse a psicanálise precisa se haver com isso. Eu diria o psicanalista. Porque a psicanálise é uma teoria que a gente se utiliza na verdade. Ética, o psicanalista, né? sim, Por que claro. eu estou dizendo isso? Mas eu gostei muito mesmo do que você disse. Porque, veja, a psicanálise, ela fala sobre segregação, né? O Lacan fala muito, a Colette Solé atualmente, nós temos trabalhos de colegas sobre, inclusive vai ter agora em Brasília o Encontro Nacional de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, tem muitos trabalhos sobre sujeitos em sofrimento, LGBTQIAP+, né, APN+, sobre trans, sobre racismo, né? Nossa escola se dedica... eu já ia fazer a mesma coisa que você, porque não é a nossa escola, são os psicanalistas que trabalham na nossa escola. Cada um, nos seus ímpares, né, que a gente diz assim, cada um... Nós somos pares, porque somos psicanalistas, trabalhamos com a psicanálise, mas cada um com o seu... aquilo que tem de mais radical é que tem que se atravessar e pegar aquela questão que lhe concerne, que lhe atravessa, e ir fazer alguma coisa com ela. Então, por exemplo, muito interessante, você estava falando, né, de alguns coletivos, inclusive acho que tem aqui em Fortaleza também, alguns colegas também que eu conheço, que são sensíveis a... É mais comum conhecer o atendimento social. Veja, se a psicanálise é uma ética,
O atendimento deveria ser social para todos aqueles que se propõem a escutar, através da psicanálise, e para todos aqueles que vão procurar. Social no sentido de que a psicanálise é sempre... O atendimento psicanalítico é sempre algo caro, no sentido de algo importante, precioso. O dinheiro faz parte para que aquele sujeito não fique devendo, sendo bem simplista, né? Mas assim, que ele... Mas o valor... que seja caro, inclusive, para que ele possa ir, que ele valorize aquilo, se for pensar em termos financeiros, mas isso também é algo singular. Então, por exemplo, como é que eu trabalho na minha clínica? Eu não tenho um valor. Qual é o seu valor da sucessão? Como assim? O Freud já nos diz que cada paciente que chega é você tem que esquecer aquilo. Então, como é que eu posso saber qual é o valor que o próximo paciente pode pagar? Dá um valor que seja possível para que ele sustente, que não seja tão baixo a ponto de que com a mínima resistência ele não vá, né? Que ele não valorize aquilo, e nem tão alto que o impossibilite. Então, isso é uma questão ética. Então, eu tenho, sim, na minha clínica, ficou muito mais forte na pandemia, porque teve a parte virtual, né? Muitas pessoas que ficaram desempregadas e tudo. Então, eu tenho algumas... mas é uma questão minha, né? Que muitos colegas também fazem isso, mas é uma decisão de cada psicanalista. Alguns horários da minha clínica são para pessoas em que... Thalita, mas você está sendo contraditória, porque é social para todo mundo. É social, mas todos nós estamos no capitalismo. Eu preciso pagar. Todo mundo tem seus boletos, tem, né? os boletos. Então, assim, o que eu estou dizendo de social é aquele social a ponto de que, por exemplo, eu já recebi alunos de escola pública que não podiam pagar um valor que... A passagem era caro para ir presencial. Então, pagavam, às vezes, com a própria passagem. Ou então, quando era criança, né? O adolescente, um desenho, alguma coisa que ele precisasse fazer. Uhum. Né? Então, isso eu acho importante dizer, porque isso também é o papel da escola. Né? É o lugar da escola, é de que isso seja debatido, essas questões sociais estão sempre à tona, que a psicanálise é em extensão, que é aquilo que você viu também, né? A psicanálise com música, a psicanálise com arte, a psicanálise com outros saberes. E a psicanálise é a intenção, que é aquilo que a escola propõe, coloca para aquele que quer. Então, não são módulos e que você... como teoricamente numa graduação ou num colégio, né? Pensar num ou colégio em outras assim, escolas por aí, que né? tem módulo 1, módulo 2. E que você pode, digamos que você até tenha, mas sabendo que aquilo ali faz parte de um meio. Você pode sim fazer pós-graduação, por que não, em psicanálise? Existe, são muito importantes, inclusive, para a psicanálise, mas aquilo como um a mais. A formação, aquilo que você vai levar e não ficar só colhendo. Vou participar, vou fazer módulos, vou fazer disciplinas, vou fazer cadeira para me dar uma carteirinha de graduação. Isso como você disse, isso não forma. Até porque o que a gente se propõe quando trabalha com a psicanálise é que a formação não tem fim, né? E que, na verdade, se propõe uma deformação, né, dessa neurose aí, para que você consiga ocupar esse lugar, que é um lugar que o Lacan diz assim, que você nem queira jogar o seu paciente pela janela e nem queira colocá-lo no colo. O que é que ele está dizendo? É um lugar em que você possa suportar, inclusive que alguém diga que quer morrer. Imagina um paciente que você atende há muito tempo, que você sabe que ele sofre, que ele está tentando de tudo, e ele chega e diz que você não, por exemplo, que não quer mais viver. Isso é difícil também de ouvir. E é importante a gente saber dessa dificuldade e para onde é que a gente leva essa dificuldade. Para que a gente não queira dizer para esse paciente, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Na própria análise.
para aquele que ainda está às voltas da análise, né? A gente já se caminha para o final. Eu queria só trazer uma polêmica, já que a gente falou da população LGBTQI. Sim. Né? Uma coisa, por exemplo, se há uma prevenção, entre aspas, da psicanálise, né, que se refere ao suicídio, é o escutar, né? Como é que se escuta, ainda mais vocês duas que estão já na clínica, uma pessoa trans na clínica, visto que digamos assim, a grande parte da teoria vai colocar, como eu ouvi já de alguns professores, que a saída saudável do Édipo é menino e menina. A saída saudável é ótimo, né? Porque toca de novo num lugar como se Porque fosse... isso implica o sofrimento principal no sujeito trans. Bom, não sei, eu acho que o sujeito trans, cada sujeitinho é que pode dizer aquilo. Mas se a gente for pensar em termos de preconceito, de sociedade, daquilo que se espera, e inclusive disso que você está trazendo, que eu achei ótimo você trazer isso. Pensar na teoria, por exemplo, do Freud, né, que fala de homens, de mulheres, do como é que uma menina responde, como é que um menino responde. Veja, nós escutamos um sujeito com as suas identificações. E o que a gente faz no percurso todo de uma análise é ir se, de alguma forma, conseguindo abrir mão disso que as identificações. Eu sou assim porque eu quero atender a isso ou por causa daquilo. E se apropriando daquilo, de fato, que é como se você estivesse se despindo daquilo que lhe faz sofrer. Não que você não vá deixar de sofrer, mas você vai fazer uma outra coisa com esse sofrimento, mas também se responsabilizar, se implicar com as próprias escolhas. Então, quando eu recebo um sujeito que se identifica como trans ou que é negro, eu não vou estar ouvindo uma mulher branca, sei lá, com todas as minhas características. É aí onde vem de novo o lugar de sustentação do analista. É a associação livre desse sujeito, com toda a história dele singular, e a minha escuta flutuante. É aí onde eu vou estar. Agora, claro, o mais importante é a transferência. Né? Por exemplo, eu lembro que num trabalho muito interessante de uma colega, que ela estava falando sobre racismo, estava dizendo assim, que ela recebeu um paciente que ele era negro e ela não. E uma questão que ele trouxe era que ele não queria um analista negro. Ele queria um analista, e isso ela falou depois de muitos anos e tal, né? Porque isso tinha a ver com o enlaçamento da transferência. Branco, para que ele pudesse colocar todo o ódio dele para fora. Então, não é tão óbvio assim achar que... Nós não temos como saber qual é o significante da transferência. Porque, senão, seriam pares. Então, eu sou mulher branca, eu vou atender só mulher branca. E não se trata disso. É muito mais complexo do que isso. É por isso que é algo radical de cada um. Não tem como prever, não tem como adivinhar o que é que faz. Agora, isso é uma postura ética também, isso é uma questão ética, né? De quê? De que cada um que se propõe, como diz o Lacan, a se meter nas análises dos outros, precisa ir com os próprios monstros, com os próprios preconceitos, as próprias questões para a própria análise. Claro. Porque não quer dizer que eu não vou ter escolhas, eu não vou ter, sei lá, domingo agora, né? Domingo. Vamos votar, cada um tem a sua escolha, tem a sua opção. Eu tenho a minha vida fora disso. O lugar de escuta é um lugar outro. E para que seja um lugar outro, eu preciso da análise para isso, para que eu consiga me despir desse eu com E maiúsculo,
para que possa vir o ato. E a escola também tem esse lugar, tem esse papel, né? Porque, por exemplo, eu vou falar da que eu faço parte, né? Que eu sou membro. Sim, nós precisamos que as pessoas paguem para que a gente pague, por exemplo, a sala, né? Nós, membros, pagamos uma taxa. Então, porque nós estamos no capitalismo. Não dá para fazer diferente, né? Até agora, não descobrimos ainda como. Então, mas o que é que a gente colocou como uma condição que a gente vem divulgando isso? Se alguém que não tiver condições, tiver interesse em fazer parte, nos procure. Sim, nós temos um valor das atividades, mas tem uma observação. Se isso for um impedimento, que isso não deva ser um impedimento, o dinheiro. Né? Então, quer dizer, é uma forma que a gente encontrou, não resolve, mas é uma forma que a gente encontrou de tentar viabilizar para aqueles que não têm uma condição, por exemplo, de pagar. Então, a gente fala de uma psicanálise não social. Eu gosto mais, assim, eu particularmente acho que a gente, implicados com psicanálise, precisa pensar numa psicanálise possível. É possível a quaisquer que seja. É uma psicanálise possível. E não do âmbito do social, porque joga todo mundo dentro do mesmo quadrado, né? Uhum. E aí, pensando no possível, na possibilidade do que vem, do advir de cada um. Muito bom, isso mesmo. Algo mais, João? Thalita, eu queria só saber como na clínica, como se daria a questão do inconsciente e a questão do querer morrer, da pessoa querer se matar? Eu acho que é isso, o tempo todo que a gente está falando é do inconsciente, né? Porque a psicanálise existe, né? A partir do inconsciente, né? E veja, a morte ela não tem um registro no inconsciente, né? Tanto não tem que quando a gente segue vivendo, quase que esquecendo, precisando esquecer, a fantasia também conta com isso, esquecer que a gente é mortal. Quem morre é o outro, né? O Lacan até diz, o ser para a morte é o outro, né? Quando a gente vai para a análise, a gente se depara que o ser para o sexo e a castração, quando o analista não responde desse lugar como se ele não fosse castrado, como se, né? A gente é que precisa se deparar. E eu acho que você perguntou do inconsciente e a morte, né? Sim. A morte, como esse lugar que a gente vem falando, né? De cada um também se prejudicar, digamos assim, né? Fazer coisas contra a própria vida, coisas que conscientemente não é aquilo que você quer. Eu acho que a própria psicanálise está com base nisso. Por exemplo, os atos falhos, que é a nossa matéria-prima. A gente usa a escuta para ouvir esses sujeitos nessa sua fala. Por exemplo, eu quero morrer. Chega, eu quero matar o meu pai. Ou então, vou para o trabalho, mas eu não quero matar o tempo, por exemplo. Né? Assim, utilizando o que você já falou. Com isso que vai aparecendo dos atos falhos, é que é possível ir falando mais sobre a morte, sobre aquilo que a pessoa que está em sofrimento quer destruir, quer acabar. E eu acho que a partir daí, um certo esvaziamento disso e uma insistência para aquele que continua indo, o que vai aparecendo é algo que é não a morte, né? Mas o querer viver. Fazer uma outra coisa com esse sofrimento. E se enlaçando, que eu acho que esse filme que você trouxe, muito interessante pensar, porque um dos efeitos da análise é conseguir se enlaçar de uma forma, eu não gosto muito da palavra saudável. Eu digo que foi um professor, né? Que disse, mas a saída saudável, achei estranho. Um enlaçamento de uma forma mais possível, né? Eu acho que é por aí. E aí, meio que para tentar
enganchar, né? Pegar sua pergunta, mas voltar um pouquinho disso, vejo que o Lacan, do menino, da menina, coisa de piano, o que o Lacan faz é algo... e aí eu digo, né? Eu sou lacaniano, mas Lacan dizia, eu sou freudiano, quem quiser que seja lacaniano. Eu sou lacaniana, mas na verdade eu me considero lacaniana porque é como se eu dissesse que eu sou freudiana 2 vezes. Porque para mim, o que o Lacan... Não só para mim, né? Mas falando da minha opinião, o que o Lacan fez foi pegar o que o Freud construiu e não ficar restrito só àquilo ali, a uma forma de interpretar. Se a gente for pensar, porque quem diga que o Freud era machista, vamos contextualizar. Freud escreveu textos importantíssimos. Então, por exemplo, sobre a jovem homossexual, ele escreveu sobre... tem uma carta, né, a uma mãe... A mãe de um homoafetivo. Então, dizendo que ali não é problema, não era um problema, né? Não era uma doença. Mas antes ele escreveu. Sim, ele foi também construindo e aprendendo. O que é que o Lacan faz? Ele vem falar sobre o objeto A, ele vem falar sobre os nós, ele faz uma outra coisa, não é que ele abra mão do Édipo, mas quando ele vai falar no lugar do pai, nos nomes do pai, ele está falando muito mais de uma função, sobretudo de uma função, do que do biológico. Então, é sobre... Se você for se fixar a isso, ok. Tem sim, infelizmente, tem muitas pessoas da psicanálise que ficam presos à crítica daquilo que eles não concordam. Tá, pois vamos avançar. Vamos fazer a nossa parte, então, vamos nos utilizar do a mais que, por exemplo, o Lacan fez, né? O Lacan, ele não fica preso a isso, de meninos e meninas. Né? Ele vai além. Então é isto, né? Agradecer a sua presença, Thalita Araújo. Isso. Para não confundir com a outra Thalita do campo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. É muito bom para nós que estamos, de modo particular, eu e o João, que vamos sair e vai estar nessa angústia, que é que a gente vai fazer. Eu também. Né? Escutar a experiência de quem já escuta, já vive a psicanálise é muito bom para nós. Muito obrigado. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de última hora, por ter aceitado o desafio de trabalhar o suicídio e a psicanálise. E eu acho que foi excelente. Amei. Eu me esbaldei aqui. Me esbaldei, encharquei de coisas aqui. Me deixou pensativa, me botou para pensar. E aí, quando a gente lida com a psicanálise, a gente sai sem respostas, mas sai com uma carrada de perguntas. A gente sai com mais indagações para que a gente possa continuar articulando e pensando, né? Que a psicanálise não fecha, né? A teoria psicanalítica não fecha, e você, com maestria, também não fechou. Deixou a gente com a cabeça fervilhando. Muito obrigada, viu, pelo ter aceitado esse convite. Thalita Araújo, Thalita, você é maravilhosa. E a gente fica por aqui, né? Até a próxima. Até a próxima.